Olá, amados do Senhor. Graça e paz por parte do Senhor Jesus. É muito bom poder estar novamente com os irmãos para mais um precioso estudo da Palavra de Deus. Meus amados, muitos de nós têm vivido tremendas dificuldades e passado por verdadeiras provas de resiliência para se manterem vivos e sãos em meio a essa devastadora pandemia do coronavírus. Você já se sentiu sendo provado? Por que as pessoas não sentem alegria na provação? Como pode Deus moldar o caráter de alguém através da provação? Como a falta de sabedoria pode interferir em nossa compreensão do verdadeiro sentido da provação? Muito bem, esses e outros questionamentos serão abordados em nosso estudo de hoje. O valor das provações. O que veremos nesse estudo é muito oportuno e propício para os dias de hoje, pois as fontes que promovem as provações são muitas e variadas. Lemos o versículo-chave para esse momento em Tiago 1, versículo 2, que nos diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Que coisa mais difícil, não é verdade? Ter por motivo de alegria o passar por provações. Isso parece loucura, mas não é, porque a palavra de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É o que nos afirma 1 aos Coríntios 1, 25. E também porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 aos Coríntios 3, 19. Então, de onde vêm as provações, pastor? De onde vêm as provações? Meus amados, as provações podem vir diretamente de Deus, a exemplo do que ocorreu com Abraão em Gênesis 22, podem vir de Satanás, como no caso de Jó, do nosso semelhante, como no episódio em que os irmãos de José lhe intentaram mal, lá em Gênesis 37, e das mais variadas circunstâncias desencadeadas nos planos religiosos, políticos, sociais e econômicos. E a única certeza que temos é que Deus está no controle e monitorando cada uma delas visando a nossa edificação. O nosso estudo está baseado na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 8. Vamos à sua leitura então. Que nos diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Muito bem, queridos. Os destinatários dessa epístola estavam passando por provações, como judeus crentes que haviam aceitado o Senhor Jesus Cristo na qualidade de Messias. E impressionante que até hoje, muitos judeus ainda aguardam a vinda do Messias, pois não receberam Jesus como Messias, conforme nos aponta João 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tiago queria que esses cristãos primitivos compreendessem que tal provação era uma oportunidade de ser provada a têmpera deles, assim como a consistência que se dá aos metais, especialmente o aço, que ele é submetido ao fogo e na sequência uma água gelada, então ele vai temperando até realmente ter consistência. Além disso, um modo de discipliná-los na coragem e perseverança. Então Tiago
exorta-os a que não se aflijam com tais provações, mas pelo contrário, que tenham o sofrimento e as perseguições como um gozo, como alegria. Existe aí um imperativo nas provações. Até hoje eu não conheço ninguém que estivesse pulando de alegria pela sua vida estar cheia de provações. Talvez um ou outro Master Coach, mesmo assim não posso afirmar com toda certeza por não conhecê-los pessoalmente. E se encontrássemos pessoas assim, possivelmente, talvez, ficássemos assustados. Acharíamos estranho, por uma razão muito simples. Não estamos observando nem obedecendo o imperativo do tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. É o que nos diz lá Tiago 1:2. Pulamos de alegria quando recebemos as bênçãos, ou seja, tudo aquilo que sacia o nosso desejo de ter e possuir, além do que proporciona bem-estar, mas o desafio é encarar com alegria as provações. Poucos são os que vivenciam, e dentre eles eu destaco aqui três exemplos. O profeta Abacuque. Em Abacuque 3, de 17 a 19, é possível observarmos claramente a disposição do coração do profeta em louvar ao Senhor a todo custo. Olha o que o profeta nos fala nessa passagem. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amados, o verso 18 em especial, nos revela o segredo do profeta. O motivo da sua alegria estava fixado em Deus. Meus irmãos, quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos que Deus oferece e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada à instabilidade, a nossa fé à fraqueza e o nosso relacionamento com Deus à confusão. Muitas pessoas têm se preocupado em buscar a Deus pelo que Ele pode oferecer e não pelo que Ele representa ou é efetivamente em suas vidas. Não há pecado nenhum em buscar as bênçãos de Deus. O próprio Senhor Jesus nos incitou a pedir. Porém, erramos o alvo quando fazemos da dádiva divina o nosso Deus. Segundo exemplo, o apóstolo Paulo. Em Filipenses 3:8, o apóstolo Paulo fez a seguinte confissão: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo demonstrou aqui, em seu ministério, que realizava a missão para a qual foi chamado com muita alegria, como um presente que recebera do Senhor e não como um fardo a ser suportado, apesar de todas as provações. Tiago nos deixa um mandamento de alegria diante das provações e Paulo nos ensina o caminho para vivermos este princípio. O caminho é o aprendizado. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Este deve ser o nosso alvo, o nosso desafio em meio às provações. O terceiro exemplo é o Senhor Jesus. Ele padeceu por fazer a vontade de Deus. Foi perseguido, desprezado, mas não perdeu a doçura em meio às lutas. As provações não deixaram Jesus amargurado. E olha que Jesus tinha motivo de sobra para a amargura, para o ódio. Afinal, ele foi traído pelo preço de um escravo, trocado por um homicida e crucificado
como um malfeitor. Senhor de suas emoções e fiel guerreiro contra o ódio e a amargura, Jesus optou pelo amor. Seguimos os passos do nosso Mestre quando temos alegria, serenidade e ternura nas provações. Queridos, sabemos que nada acontece por acaso e que tudo tem um propósito, especialmente as provações. O fato é que, muitas vezes, não conseguimos identificar ou perceber o propósito das provações. É muito comum as pessoas dizerem não saber o porquê, o propósito, a razão, o motivo de tudo que está acontecendo com elas durante o período de provações ou de aflições. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos. Algo interessante que aconteceu comigo mesmo, né? Em 2010, eu tinha uma viagem marcada para a França, uma viagem a trabalho. Eu gerenciava um projeto numa multinacional americana, atendendo um cliente que era uma multinacional francesa. Não vou falar o nome porque não cabe, mas é uma grande fabricante de pneus. E na época eu estava gerenciando um programa com 10 projetos, com duração de 4 anos, e eu era responsável por esse programa na América Latina, né? Implementar esse programa no cliente na região da América Latina. E eu fui convidado para participar de um workshop com gerentes de programas de cada geografia, né? Eu representando a América Latina, e seria lá em Clermont-Ferrand, na França. E aí na sexta, faltando 15 dias para a viagem, a gente ainda estava para tirar o passaporte. A empresa nos concedeu uma carta que aceleraria o visto do passaporte. E eu e o cliente estávamos na sexta-feira lá na Polícia Federal, lá no aeroporto, né, no aeroporto internacional. E conseguimos o visto. E eles falaram para a gente, segunda-feira então você volta aqui para poder já pegar o seu passaporte. E saímos de lá felizes. E eu, no final de semana, fui para casa dos meus sogros, eu e minha esposa. E no domingo eu estava ajudando lá a poder desmontar um armário. Tirei uma televisão, tentando tirar a televisão grande, daquelas antigas de 29 polegadas, de tubo, né, bem pesadas. Eu acabei esbarrando sem querer nela e ela caiu de quina no peito do meu pé. Bem no peito do pé. E aí foi a televisão para um lado e eu para o outro, o pé inchou demais, eu fui para o hospital. Conclusão, não pude viajar a trabalho, não pude viajar para a França. Acabei tendo que ser afastado pelo INSS. Continuei trabalhando pequeno período, cerca de um mês ainda de casa, né? Gerenciando projetos remotamente. A gente estava começando um período de obra também. E aquela barulheira toda, e eu tentando gerenciar projeto com o pé pro alto, né? Que estava andando de muleta. Foram 6 meses aí afastado. E nessa hora a gente começa a se perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Bom, na época eu não fiz muita questão de entender o porquê. Eu sabia que tinha algum motivo. E depois de tudo que aconteceu de lá para cá, hoje é um pouco mais fácil entender o motivo. Então pode ser que nós não saibamos o motivo naquela hora. E pode ser que nós nunca saibamos. Mas como você vai reagir? A forma como você vai reagir é que vai fazer a diferença nesse período de provação. Nós não sabemos o porquê da provação. Mas isso também não a invalida. Ela continua sendo genuína e tem propósito. Creio que, na maioria das vezes, nós não a saibamos, né? Não entendemos o porquê dela. Mas Deus sabe, e isso basta. Isso basta. E quando falamos em provações, é impossível deixar de nos lembrar de Jó. Ele não tinha ideia do motivo de tanto sofrimento durante a sua provação. Mas Deus sabia. E no kairós de Deus, no tempo oportuno, Jó também saberia. Meus amados irmãos, as provações visam produzir 2 resultados na vida do cristão. O primeiro é a fé aprovada. Há poucos dias eu preguei sobre famílias no altar, no mês da família da nossa igreja. Esse sermão foi baseado em Gênesis 22, falando sobre Abraão e Isaque. Abraão é considerado o pai dos que têm fé.
Para que ele recebesse esse honroso título, sua fé foi provada até as últimas consequências. Sua fé esteve sobre o altar da provação. A provação da fé que nós temos, como nos aponta versículo 3 de Tiago, define o significado de uma provação para o cristão. Assim como Jesus foi provado no deserto, lá em Mateus 14, de 1 a 13, assim também os crentes são provados. A palavra grega dokimion, que significa provação, denota uma prova positiva com a intenção de tornar genuína a fé de uma pessoa, conforme nos aponta 1 Pedro 1,7. E o resultado é perseverança. O resultado é perseverança. Uma vida de persistência fiel em meio aos problemas e aflições. A perseverança leva, por fim, à perfeição. Os crentes crescem em santidade, mas ainda não são perfeitos nela. Tal perfeição será concretizada somente quando Jesus voltar. A fé aprovada induz o crente a continuar crendo em Deus e em sua palavra, mesmo quando a dor não passa, quando a doença prevalece sobre a saúde, quando o emprego não vem. Queridos, o segundo resultado é caráter aprovado. Quantas pessoas você conhece que se achavam donas da situação, supremas e intocáveis, que só se aproximaram da cruz devido ao rigor das provações a que foram submetidas? O sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça para reduzir a nada o orgulho do soberbo e a autossuficiência do arrogante. Isso me faz lembrar de uma história de um estagiário de jornalismo que queria fazer uma matéria sobre ouro. Então ele foi procurar um ourives para poder entender o processo, né, de tratamento do ouro, até que ele possa ser utilizado. E ele ligou para um ourives, agendou essa entrevista com ele, que ele pudesse acompanhar o processo. E ele foi lá no dia e ele começou a fazer alguns questionamentos para o ourives, né? Nós sabemos que o ouro para você tem muito valor, mas você não consegue utilizá-lo assim, ele está bruto ainda. Então, o que é necessário você fazer e por quê? E aí o Euripides começou a explicar e manusear o ouro, já iniciar o processo. E aí ele foi explicando para o jornalista, ó, o ouro realmente ele é um bem muito precioso para todos. Mas eu não consigo manuseá-lo do jeito que ele está, nessa forma bruta. Então eu preciso levá-lo a uma alta temperatura para que duas coisas aconteçam. Primeiro, para que eu possa tirar toda a impureza dele. E em segundo lugar, para que eu possa moldá-lo. A partir daí, eu consigo fazer o que eu quiser. Eu consigo utilizá-lo da melhor forma possível. E ela entendeu, acompanhou todo aquele processo e fez uma outra pergunta. Eu entendi que você precisa levá-lo a altas temperaturas. Mas como saber qual é o momento certo de tirá-lo da alta temperatura? Porque se ficar pouco tempo, você não vai limpar as impurezas. Se ficar tempo demais, pode ser que você não aproveite esse ouro, né? Que ele seja danificado. E aí, sabiamente, ele deu a seguinte resposta. O momento certo de tirá-lo dessa alta temperatura, desse fogo, dessa prova de fogo, é o momento em que eu consigo ver o meu reflexo nele. Ou seja, as provações são exatamente isso. Nós somos provados, nós entramos numa prova de fogo. E nós só saímos de lá a partir do momento em que consigamos ser moldados pelo Senhor e que Ele consiga ver em nós o reflexo dele. Isso é algo muito interessante. Normalmente, o período que estamos mais fragilizados pelo enfrentamento das intempéries da vida é também o período que estamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. A nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorreram em nosso caráter se deram em meio às provações. Então, meus amados, não devemos subestimar o valor que as provações exercem na vida do crente no que diz respeito à construção de um caráter aprovado por Deus. Mas o que seria então essencial nas provações? Todos os frutos que as provações visam produzir podem se tornar
nulos se nos faltar o essencial, a sabedoria para passar por elas. A sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus. Inclui fazer escolhas acertadas e praticar as coisas certas em conformidade com a vontade de Deus, revelada onde? Na sua palavra e na direção do Espírito Santo. Também nos aponta isso em Romanos 8, versículo 4 a 17. Amados, Tiago tinha em mente, em primeiro lugar, a compreensão eficaz dos modos de o crente agir e a sabedoria de cima tornar-se essencial para isto. Tal sabedoria se obtém por uma completa dependência de Deus, expressa na oração. A instrução é clara: aquele que tem sabedoria deve aplicá-la, e quem não tem deve pedir com fé, resistindo a toda dúvida. Vejamos dois momentos na vida de Jesus onde ele age com profunda sabedoria ao ser provado. O primeiro deles é diante do príncipe das trevas. E essa passagem se encontra em Mateus 4, de 1 a 11, e lá registra que Jesus teve fome depois de jejuar por 40 dias. Ele foi tentado pelo diabo e em todas as 3 investidas Jesus rebateu com "está escrito". Ou seja, o mestre poderia ter usado os mais impressionantes discursos para combater o príncipe das trevas. No entanto, recorreu às Sagradas Escrituras. Dessa forma, demonstrou que, contra o diabo, a arma mais eficaz é a espada do Espírito, a Bíblia. Contra o mal, age sabiamente quem age baseado na palavra de Deus. O segundo foi diante das autoridades judaicas. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo, movidos pela inveja, não tardaram a perguntar com que autoridade Jesus estava a realizar o seu trabalho, além de ensinar. Jesus Cristo os calou com a pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mateus 21, 23 e 27. Quanta sabedoria! Evidentemente que eles tinham uma resposta. Em momento algum deram crédito ao ministério de João, mas devido ao ambiente composto por uma multidão que acreditava ser João Batista um profeta, foram obrigados a se calar. Meus amados irmãos, chegando à conclusão desse estudo, lembro-me de uma pequena e interessante história sobre sabedoria. Isso aconteceu na China por volta do século XVIII. A história é sobre um sábio que havia lá e muito conhecido em todo o vilarejo, um sábio já com certa idade, e um menino que se considerava, um menino que se considerava muito esperto. Ele falou: quer saber, eu vou pegar esse sábio, quero ver se realmente ele é sábio. Então aí o que ele fez? Ele pegou um passarinho vivo, segurou o passarinho e pensou o seguinte: bom, eu vou levar esse passarinho até o sábio e eu vou perguntar para ele: sábio, esse passarinho está morto ou está vivo? Bom, se ele falar que está vivo, eu aperto o passarinho, mato ele e mostro para ele que ele está morto e que ele está errado. Se ele falar que o passarinho está morto, eu abro as mãos, o passarinho voa e eu provo que ele está errado também. Então não vai ter como escapar. E assim ele foi executar o plano. Pegou o passarinho, foi ao encontro do sábio e aí ele falou: sábio, eu tenho uma questão para você. Eu tenho nas minhas mãos um passarinho. Ele está morto ou ele está vivo? O sábio olhou para ele, parou por 2 segundos e deu a seguinte resposta: meu filho, a resposta está em suas mãos. Queridos, o sábio é Deus. O garoto, com o passarinho nas mãos, é você. E o passarinho é a Bíblia. A resposta para obter sabedoria e enfrentar as provações está em suas mãos. Uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que
Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, as indeléveis marcas de Cristo. Que possamos aceitá-las com alegria. Com alegria. Deus abençoe grandemente você e a sua família. E até uma próxima oportunidade para mais um precioso estudo da Palavra de Deus.